Muitos conceitos foram falados aqui e eu quero posicioná-los do ponto de vista judaico, tá? Em primeiro lugar, desejo e vontade. Foi falado aqui quando se falou em prazer, desejo e vontade. Eu já disse isso. No português a gente tem esses dois verbos que em hebraico eles às vezes são traduzidos erroneamente do verbo lirtzot, ani rotze, ratzon, vontade. Mas de maneira alguma são a mesma tradução. Ratzon é vontade e ratzon também é a origem da palavra razão no português. Ou seja, ratzon dá origem à razão. Ou seja, vontade é algo para o judaísmo que vem da alma. É algo muito profundo. O ratzon é algo que vem das entranhas. Você tem uma vontade verdadeira, espiritual, você vai passar por cima de pau e pedra para atingir essa vontade, esse objetivo. Desejo em hebraico é ta'avá. Tá? Ta'avá é algo realmente mais relacionado com o corpo. Então, é sim um impulso muito forte, o impulso do corpo não é menos forte do que o impulso da alma, tá? Pelo menos nesse mundo, nessa vida. Mas, se há uma competição entre os dois, sim, o da alma, ele prevalece, tá? E eu passo imediatamente agora para esses três conceitos: prazer, alegria e amor, e felicidade. Na verdade, esses três conceitos estão ligados a um aspecto do ser humano que está relacionado com outro conceito que foi falado aqui, muito en passant, e é muito legal que intuitivamente vocês percebem isso. Afinal de contas, vocês já têm alguns aninhos de vida, umas quilometragens aí para mostrar isso, né, das experiências que vocês viveram. Tem a ver com a palavra paz, shalom. E a palavra paz tem a ver com a palavra preenchimento. Sim? Preenchimento. Por quê? Porque esses três conceitos, prazer, alegria e felicidade, eles vêm preencher vazios que nós temos. Ok? Nós temos vazios. E quando a gente preenche o vazio, a gente mashlim et halal rek. Leashlim significa completar, preencher. E vejam que leashlim é a mesma palavra que shalom. Shalem é completo, é inteiro, e shalom é paz. Quando você está preenchido, você sente paz, e a paz te traz, dependendo de qual paz é, ou prazer, ou alegria, ou felicidade. Tá bom? Um dos vazios que nós temos é o vazio material. Nós temos hoje uma vida maravilhosa comparada aos nossos antepassados em uma série de aspectos. Nós temos remédios que os nossos antepassados não tinham. Nós temos anestesia para fazer operações que antes eram verdadeiras salas de tortura. Nós temos água encanada, nós temos saneamento, nós temos higiene que não se tinha no passado, temos mil facilidades, mil confortos que a gente nem pensa e que as pessoas no passado precisavam passar boa parte do dia atrás desses mínimas condições de vida para que elas sentissem prazer e bem-estar. E prazer e bem-estar são muito próximos, tá? Não são a mesma coisa, mas são muito próximos. Então, por exemplo, quando que eles são antagônicos, quando uma pessoa, por exemplo, descobre que ela está com o pulmão já tomado de substâncias tóxicas e ele é fumante, então ele vai ter que trocar o prazer do cigarro pelo bem-estar de ter uma boa respiração, de ter um aparelho respiratório funcionando bem, sim? Mas o prazer, ele está na categoria de preencher vazios que nós temos materiais, sim? E prazer e alegria e felicidade não necessariamente andam juntos, tá? O contrário do prazer, obviamente, é o sofrimento. A gente tem sofrimentos físicos, eles existem, a gente tem dores, a gente tem insônia, a gente tem uma série de questões físicas, né, que nos acometem de repente. Mas é possível a gente ter situação de não prazer, ou até de sofrimento, e mesmo assim enorme alegria. Por exemplo, quando uma mulher dá à luz e ela vira mãe, é muito sofrido.
ou ela sofre no parto natural, das contrações, ou ela sofre por cesárea. A cesárea é uma operação que é muito invasiva, depois tem os pontos, ela tem que tomar remédio para dores, ela tem que andar devagar, não pode pegar peso. Então vejam que no momento de extremo sofrimento, uma das dores mais difíceis de suportar, que é a dor do parto, a mulher está num momento sublime de extrema alegria. E você vai ver essas cenas aí, quem já presenciou, ou em filme, ou em vídeos, etc. e tal, vai ver isso possivelmente, provavelmente, Bezrat Hashem, pessoalmente, em que o neném é levado para o colo da mãe, ela está num estado de enorme sofrimento, mas ela está sorrindo e chorando de enorme alegria. Então, o prazer e a alegria e a felicidade não necessariamente estão de mãos dadas. Embora a gente procure, muitas vezes, a alegria e mais ainda a felicidade, tentando preencher vazios com prazeres, o que não é nada errado pelo judaísmo. O judaísmo quer que a gente tenha muitos prazeres, mas quando isso vai contra determinados princípios, aí sim o desejo tem que ser substituído pela vontade e pela força de vontade. Então, o primeiro patamar é preenchimento de necessidades materiais, físicas que a gente tem, e a gente vai chamar isso de prazeres, é legítimo, é maravilhoso, mas isso ainda não leva a gente à felicidade. Tanto é que muita gente está cercada de prazeres, mas tem, logo depois que o prazer passa, volta a um estágio perene de infelicidade, sim? De depressão ou de mediocridade, etc. Vamos passar para agora o patamar de alegria e felicidade. No Passuk que eu citei para vocês, os nossos sábios falam que tem dois tipos de simcha. A primeira simcha de Vesamarta Bechagecha, e te alegrarás na tua festa, é alegria. E depois Ve'aita Arsamer, e você será mais feliz, é felicidade. Como disseram muitos aqui, a alegria é algo momentâneo, a felicidade é algo mais perene, é algo mais do pano de fundo, sim? E a alegria, meus queridos, é sim um estado de espírito. A alegria é um estado de espírito. A alegria, ela pode vir junto com o prazer, mas não necessariamente. A gente também pode estar tendo um enorme prazer e nem por isso estamos alegres. Por exemplo, uma pessoa que está lutando para perder peso, uma pessoa que está de dieta, está fazendo um regime para emagrecer, e quando ela não aguenta e ela pega aquela comida que ela não devia comer e ela come, até na hora de comer, embora tenha prazer, ela não está alegre, ela já está infeliz, ela não tá se sentindo alegre já naquele momento em que ela está comendo aquilo que não deveria comer, ou que está transgredindo algo que ela sabia que não devia fazer. Sim, por exemplo, pessoas que relatam que, por exemplo, tiveram uma relação sexual proibida, de traição, e a relação foi prazerosa, a pessoa teve orgasmo, a pessoa teve um enorme prazer, mas do ponto de vista espiritual, a consciência da pessoa a torturou antes, durante e depois do ato sexual. Então, assim, não é obrigatório também que a gente tenha o prazer e a alegria, mais uma vez, no oposto, em situações opostas, andando juntos. A alegria é realmente um estado de espírito, ela está muito relacionada às nossas relações humanas. Ou seja, se a primeira categoria, prazer, ela está relacionada àquilo que a gente pode proporcionar para o nosso corpo, a alegria está muito relacionada às nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, como é que a gente se relaciona com as pessoas. E aí tem uma série de detalhes, uma série de meandros que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender, que a vida vai nos ensinando. Por exemplo, quanto mais a gente tem generosidade com a alegria de uma pessoa, com a vitória de uma pessoa com a qual a gente convive, mais a gente semeia a alegria própria, né? Como a gente diminui a expectativa nas nossas relações, a gente também aumenta a alegria, porque a gente não cobra tanto resultados nas relações humanas e vai por aí afora. Então isso nos proporciona momentos de alegria nas nossas convivências com as pessoas com as quais a gente convive, ou na família, ou no trabalho, ou no lazer, etc.
Esse é um segundo estágio, em que a gente preenche um vazio muito grande. Nós somos seres sociais e a gente precisa viver de uma maneira social. A gente precisa desenvolver boas relações humanas. E isso é a primeira parte do Passuco. Vesamartá bechaguerra. Ou seja, aí eu vou trazer aquilo que o Alexander falou. Eu vou à sinagoga, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou me relacionar com as pessoas. Eu vou tentar entrar num ambiente alegre. Sim? Muito importante, eu tenho como me condicionar. As pessoas fazem isso com a balada, fazem isso com uma reunião de amigos, uma conversa, seja lá o que for, que a gente faz junto socialmente. É sim possível a gente se condicionar até num ambiente de alegria. Sim? Claro que a Torá, ela quer que esse ambiente de alegria também aconteça dentro de um contexto judaico, torani. Então, dentro da festa judaica, totalmente possível. Eu tive o mérito de passar Simchat Torá aqui no movimento juvenil Bnei Akiva aqui no Rio de Janeiro, que recebeu jovens de São Paulo e de outros lugares do Brasil. É incrível, maravilhoso, impressionante ver jovens de várias idades num estado de euforia dançando com a Torá. Euforia legítima e não movidos a álcool. Um ou outro sim, bebeu um pouquinho aqui ou acolá, mas genuinamente felizes dançando com a Torá. Cenas assim, que pena que eu não pude filmar, porque era Yom Tov, para mostrar para vocês. Agora, meus queridos, vamos para o estágio mais avançado, que é a tal felicidade. Se o prazer é um estado físico, material do corpo, que pode trazer alegria, com certeza, e pode não. E se a alegria é um estado de espírito e está muito relacionado às nossas relações humanas, a felicidade não é um estado só de espírito, a felicidade é um estado de consciência. Ouçam bem, a felicidade é quando a gente preenche um vazio que é o principal como ser humano, quando a gente entende que a vida tem propósito. Quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos aqui ao léu, no caos, dominados pelo acaso e pela coincidência, mas sim que existe um planejamento, que existe um propósito e que a vida tem sentido, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com todos os desafios. Tudo toma outro sentido. E quando a gente atinge essa completude, esse preenchimento de consciência, de que a gente vai atrás, estuda, reflete, conversa com as pessoas, observa o universo, observa o mundo como funciona, observa a história da humanidade e começa a entender que a vida tem propósitos, tem sentido, não é jogada ao léu, ao acaso. Isso traz um estado de consciência, que é o principal estado de espírito, perene, transforma a alegria realmente em estado de felicidade. Tudo passa a fazer sentido, tudo se encaixa, ou seja, existe um planejamento, existe aqui uma direção. A vida, o mundo, o universo tem começo, meio e fim. Existe aqui para onde estamos indo para algum lugar. Não estamos sem mais nem menos assim, nos debatendo aqui ao acaso. Esse é o estado da segunda simcha que tem no Passuco. Ve'aita ar samer significa, quando você se alegra nas tuas festas, você agrega para que o teu estado de felicidade perene, de completude, de consciência de que a vida tem propósito, seja valorizado, seja fortalecido. É isso que quer a Torá. A Torá quer que todos nós tenhamos esses 3 níveis, mas em função desse nível maior. Ou seja, em função desse nível de felicidade, de entender que a vida tem propósito e sentido, venham todos os outros. E daí a diferença entre desejo e vontade, porque se eu entendo que a vida tem um propósito, as minhas vontades passam a ser guiadas por esse propósito, por esse aspecto, de que a vida tem um sentido, que nós temos uma missão individual e coletiva como seres humanos. Então esse é o propósito da Torá, é isso que ela quer, que a gente atinja essa completude, esse preenchimento, esse shalem, que nos traz um verdadeiro shalom. Uma pessoa que tem isso, mesmo quando ela está no pior sofrimento humano, e o pior sofrimento humano eu arrisco dizer que é o luto de perder alguém da relação da alegria, da relação social, alguém que a gente ama, alguém do nosso meio, alguém da nossa família, alguém da amizade muito forte. Mesmo quando a gente tem essa dor, que é talvez a pior que o ser humano pode enfrentar,
quando a gente entende que tem um propósito e que nem a morte é definitiva, porque isso faz parte do propósito com o qual o judaísmo enxerga a realidade, a pessoa pode estar num momento de tristeza e ela tem direito de estar nesse momento de tristeza, mas ela está triste dentro de um contexto maior de felicidade. Dentro de um contexto maior, palavra que eu vou usar aqui agora, principal da aula de hoje, de plenitude. O que é uma pessoa plena? É uma pessoa que está preenchida. E do que os judaísmo quer que a pessoa esteja preenchida? De propósito, de significado, de que a vida tem mashmaut, significado, que a vida tem, sim, um planejamento, tem um começo, tem um meio, tem um fim, e nós temos aqui o nosso papel, cada um tem o seu. Quando a gente consegue entender isso, traz uma paz, traz um estado de consciência que baliza as nossas vidas de uma maneira impressionante. As alegrias e os prazeres serão de outra proporção, serão de outro patamar quando a gente consegue entender isso. Ok? Tá claro isso, pessoal? Muito importante isso. Eu já tinha falado isso para esse grupo no começo desse ano, quando a gente falou sobre Adar, sobre a entrada de Adar, que a gente aumenta em alegria o mês de Adar, mas sempre bom quando a gente está numa festa, próximos a uma festa judaica como Simchat Torah, que é a alegria da Torá, que é isso que esse nome quer dizer. Ou seja, o que não é a alegria da Torá, é a felicidade da Torá. Qual a felicidade da Torá? De que a Torá nos revela qual é o propósito. De que nós não estamos aqui ao léu e ao acaso. Ok? Então essa é a mensagem de hoje.